Estou aguardando. Estou aguardando. O Xande está chegando. Olha o cara aí. Tô na área. Tudo certo. Tudo bom. Acabamos de nos encontrar, Xande. Vamos bater um papo. Nós dois. E aí? Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Eu tô. Ah, então pronto. Tá sabendo que o Mauro já está em casa? Eu vi o vídeo hoje, até me emocionei, cara. Porque eu fui... Essa semana a gente tomou até um susto. Teve gente que falou... Oba, voltei. Conexão. E Aí você viu o vídeo dele saindo? Eu fiquei... Oi? Você viu o vídeo dele saindo? Eu fiquei emocionado porque essa semana assustaram a gente, né? Que deram uma notícia fake aí. Que, né? Até uma notícia chata, eu não gosto nem de lembrar disso. Aí fiquei aguardando a confirmação da notícia certa. E aí ficou tudo certo. Rapaz, a coisa tá braba. Ô, Xande, me fala o seguinte, me diz, nessa quarentena, qual está sendo a sua especialidade em casa? Ué. Não vale fazer samba. Não vale dizer que está fazendo samba. Não, tem que fazer. Tem que fazer. Sim. Mas eu leio. Eu tenho assistido muitos filmes. Filme é beça. Acho que teve 2 filmes que eu assisti que me chamaram muita atenção. Né? Um foi o Poço. Qual foi? Sim. É um filme meio assim... Não dá para comer vendo esse filme, né? Porque tem umas cenas meio... Mas o enredo da parada é para a gente refletir um pouco sobre o nosso dia a dia, o que a gente pensa sobre o próximo, né? Essa coisa de a gente achar que o ano tem... Será que o ano tem 365 dias, ou mais, ou menos? É porque tem muita gente dando menos importância à vida e viver, né? A gente tem que viver, cara. O que existe dentro do que a gente vive no dia a dia são detalhes, são coisas que a gente... são obrigações que tem que cumprir no dia a dia. Mas eu acho que viver é o mais importante e deixar o próximo viver. Né? Cada um tem a sua opinião, cada um vive da cor da tua roupa, ou se está de boné ou de barba. Você pode ver que eu tirei a barba. E, cara, eu tenho aprendido muito com essa quarentena. Tem muita coisa que eu não dava importância que eu dou hoje. Por exemplo? Por exemplo, essa coisa de ficar preocupado com o que os outros pensam. Essa coisa de querer pedir opinião sobre o que você vai fazer ou não. Principalmente com essa coisa que a gente vive no nosso meio artístico. Vive essa coisa da aparência, que eu acho isso uma tremenda babaquice. Engraçado que eu postei um vídeo do DVD que eu convido minha mãe, né? Sim. E um monte de gente coloca sempre a aparência em questão, sabe? Mas eu parei de ficar prestando atenção nessas coisas. A quarentena, ela está me ensinando também essa coisa desse lado aí. A rede social é só uma coisa para a gente se divertir. A gente não tem que transformar o nosso mundo real no mundo artificial. Esse mundo aí louco que a gente vive, que você vai postar uma coisa e fica correndo para ver o que os outros vão achar. Não, parei com isso. Parei com isso. Eu postei, gostou, gostou, não, vai ficar ali. Tá tudo certo. Agora, Jânio, isso que você está falando vem de encontro a um cara que te mandou um abraço lá da Bahia. Vamos ver se você vai lembrar. Ele é irmão do Cabeça, foi contra a regra do Esquenta, e você chamava ele de Pai do Belo. Pai do Belo, irmão do Cabeça lá do Esquenta, cara. Isso, Zé Mário. Tem um cabelo branquinho. Isso, Zé Mário.
Esse cara é sensacional. Ele mandou um abraço para você, inclusive lá de onde ele está. Estou mandando um abraço para o Juriti, Papão do Samba, da Rádio Clube de Santo Antônio de Jesus, lá na Bahia. E ele disse o seguinte, ele estava mandando um abraço para você, porque ele diz que você é gente da gente. Você é normal. Você é normal. Eu estava conversando isso ontem, eu estava até conversando sobre isso ontem com uma pessoa, sobre essa coisa do ser artista, né? Quando eu estou no palco, eu me sinto um artista porque tem coisas que eu faço no palco que eu não faço fora dele. Às vezes eu me assusto. Vou te dar esse exemplo porque eu estava assistindo a última live que eu fiz, eu não costumo me ver nem me ouvir, certo? Aí cheguei na casa da minha prima lá no morro, e aí tinha uma caixa de som, onde eu pude tomar conhecimento de som e imagem e da maneira como me comportei na live. Sinceramente, eu falei, caramba, aquele ali não sou eu, não. Eu não faria aquilo ali fora do palco. Eu procuro ser eu mesmo, quando eu estou fora do palco, eu procuro ser o Alexandre Silva de Assis. O meu avô me ensinou isso. Quando você tiver isso que eu ia falar, um conselho isso. Meu avô, seu neném rouco, tocava sanfona. O que ele disse? E eu lembro que ele me flagrou fazendo mímica da música do Roberto Carlos. Eu botei uma peruca da minha avó na cabeça e fiquei lá, eu sou terrível, é bom parar. Aí ele estava atrás de mim de braço cruzado lá no tanque. Ele botou no colo dele e falou assim, você quer ser esse negócio aí? Esse negócio aí? Pô, eu nem sabia o que ele... Aí ele falou sobre o palanque, para resumir. Quando você estiver no palanque, aí você pode ser isso aí que você quer ser. Mas quando você descer, você volta a ser meu neto. Na minha cabeça que eu não sabia o que era palanque. Eita. Eu tinha 4 anos de idade. Como é que eu vou saber o que é palanque? Aí depois, lá em São Gonçalo, quando eu fui morar lá na Trindade, e lá tinha o Boêmio da Trindade e o Juazeiro, né? Juazeiro de Caçador. Os 2 blocos que se encontravam na Praça da Trindade. E aí tinha um palanque na praça. Que aí um cara, não, peraí que eu vou subir no palanque. Aí que eu me liguei, caramba, o palanque é o palco para alguns, né? Aí eu entendi o que o meu avô falou. Artista na hora de ser artista. Pessoa normal quando estiver fora dele. Porque a gente não pode ser artista 24 horas por dia. Até porque esse povo que dá essa condição para a gente ser artista, eles cobram muito, mas às vezes cobram até o que a gente não tem que ser cobrado. Porque mesmo a gente se colocando como pessoa normal, a gente é criticado. Então a gente está exposto a ouvir tudo. Você é bom, você é ruim, você é feio, você é bonito, você está mal vestido, você não está, você tem educação, você não fala, você não ri. Então eu sou essa pessoa aqui. Está tudo certo. Esse mês de junho, Xande, tem 2 pessoas, deve ter mais, mas pelo menos 2 que a gente lembra, que faria aniversário se estivessem vivos. Como é que era a tua relação com uma moça chamada Elizabeth Carvalho, que faria aniversário semana passada? Elizabeth Carvalho, eu lembro de Pandeiro e Viola, né? Quando eu comecei a gostar do trabalho da Beth, foi aquele disco Pandeiro e Viola. Que, por sinal, acho que é a música do Gracia, né? Cantando que a nossa tristeza vai embora. Vai embora. Ô pandeiro, ô viola. E daí, engraçado que eu escutava Beth, escutava Clara, e às vezes, sabe, criança, né? Eu ficava meio assim, caramba, vou escutar aqui. Daqui a pouco chegou Alcione, mas a Beth sempre ali, né? Aí depois veio o lance lá quando ela começou a trazer a rapaziada de perto da gente, uns que eu conhecia na época, outros que eu só via. Eu lembro do Bandeira Brasil, né? Porque foi um dos primeiros compositores daquela época que eu tive contato. E aí depois eu fui conhecendo, através da Beth Carvalho, eu conheci o trabalho do Zeca. E aí um dia eu sonhei em ter uma música gravada. Será que um dia eu vou poder ter uma música gravada com a Beth? Foi quando eu fiz a minha primeira música com Arlindo, e aí a Beth se consagrou como madrinha do samba para mim também. Foi quando ela foi no Arranco do Gente de Dentro, que ela chegou lá com Arlindo. E tipo, revelação tocando, era um pagode que não tinha
aquela proposta de ter atrativo para chamar o público. Era um pagode onde as pessoas iam e curtiam aquele domingo ali, daqui a pouco chega a Beth Carvalho do nada. Ela já estava com samba de Arerê na cabeça para gravar, e aí criou um lance que depois aquilo virou uma amizade, mas virou uma coisa de professor e aluno. Que a Beth, ao mesmo tempo que ela me aconselhava, às vezes ela dava um puxãozinho de orelha quando eu cantava uma melodia errada. Eu lembro quando eu cantava, além do mais, que você traz. Ela me chamou, vem aqui. Essa parte aí você vai cantar. Lá no teatro. É isso mesmo. Ela sentadinha na cadeirinha dela lá, que eu dizia que era videogame dela, ficava ela e o Arlindo brincando de corrida no aeroporto. Ela me chamou e falou assim, olha só, muito legal, mas essa parte aqui não desrespeita a melodia do compositor. Aí tá eu cantando aqui, a Beth aqui, eu não sabia se cantava, eu olhava para a Beth. Aí o outro puxãozinho. Agora vai lá e faz o teu. Mas não muda a melodia do compositor. Não, cara, eu tenho, engraçado, eu tenho um samba só gravado com a Beth. Um. E aí, eu sou um tijucano, que eu nasci no Morro do Turana, na Chacrinha, e fui morar em Pilares. E sou salgueiro. O Nelson Sargento, que só tem um samba com a Beth, é tijucano e foi para Mangueira. Aí eu conversando com ele, eu falei, caramba, eu não sabia que o Nelson Sargento nasceu na Tijuca. E eu descobri isso quando a gente fez a homenagem para a Beth Carvalho. Ele falou, eu tenho só um samba gravado com a Beth Carvalho. Eu falei, eu também só tenho mas o Brasil inteiro conhece, graças a Deus, o exterior também. E foi o meu primeiro samba com Arlindo, meu e do Mauro Júnior, que você conhece muito bem, quando chamávamos ele de Júnior, não era do Mauro Júnior. Isso mesmo. Agora eu quero te fazer uma pergunta, irmão. Então, manda. Você sabe que eu acompanho seu trabalho há muito tempo. Tô sabendo, tô ligado. Né? O que me chama muita atenção é aquele disco Jeito Moleque. Zeca? Um dos melhores discos do Zeca para mim. É muito difícil falar de Zeca Pagodinho e achar o melhor. Então, eu vou dizer um dos melhores. Mas eu queria saber com quantos anos você entrou naquele métier ali, né? Por que você entrou? E você é um cara que eu respeito muito, né? Eu lembro quando eu comecei a te conhecer, eu tocava no grupo Compasso da Vila. Isso. Falecido Jair, irmão de Paulinho da Aba, que também Deus tem em bom lugar. Mas eu queria saber por que você entrou, como você entrou e o que você sentiu quando você se viu na frente daquelas pessoas ali, tipo Milton Manhã, Gil do Hora. Rapaz, isso aí é coisa de Milton Manhães. Eu conheci o Milton, já tocava meu tantãozinho e tal, na minha, e conheci o Milton num show do Fundo de Quintal na Cinelândia. E aí ele estava lá atrás do palco, ele veio falar comigo e falou assim, olha só, você tem que ir quarta-feira no Cacique de Ramos, que acontece uma parada lá que é do outro mundo, você tem que ir lá. Eu fui, eu, Pirulito e Raquel. E fiquei, claro, louco com tudo que eu vi, né? Aquela mesa com ainda Arlindo, já com Arlindo, Sombrinha. Já não era Almir nem Jorge Aragão, mas era Arlindo, Sombrinha, Birani, Bira, Deni, Zeca. E aí, uns 3 anos depois, o Milton me chamou para escrever a contracapa de um LP do Fundo de Quintal, que foi o 4º LP, o LP de 84. Certo. E eu dei a ideia para ele de fazer um encarte também contando a história das músicas e alguns detalhes da gravação da música. E aí o seguinte, quando eu fui para o estúdio com eles, estúdio da Som Livre, eles estavam gravando a base,
né? Cada um na sua casinha, lá dentro do estúdio. Eu fiquei sentado no meio do estúdio, olhando aquilo. Cara, que nem uma criança. Falei, o que eu estou fazendo aqui? No meio desses caras que já eram meus ídolos, né? Aí ficava olhando aquilo. Bom, no final do ano, o Milton me chama e falou assim, olha, vamos tocar no Barbas com o Monarco, que eu tenho uma surpresa. Aí nos encontramos para ir lá pro Barbas, ele disse, você vai vir trabalhar comigo. Eu falei, eu? Fazendo o quê? Você vai trabalhar comigo na produção. Eu falei, pô, fazer o quê, né? Na produção, nós vamos fazer o disco do Almig Neto, que é o disco de 85, que tem Jiboia, Insensato Destino. Estreia assim. Aquele que tá de camiseta amarela. Isso. Discão. Fizemos essa capa um sábado de manhã cedão, lá na prainha. E aí o Milton me chamou na praia. Prainha, antes de Grumari. E aí o Milton me chamou, eu assinava a coordenação de produção. Ainda no ano seguinte, ele passou o repertório para mim. Eu era o responsável pelo repertório. É claro, a palavra final era dele e do cantor, mas eu que me movimentava, eu que escolhia tudo. Ouvia milhões de fitas, muita fita. Então, cara, como eu me senti? Eu me senti numa faculdade que eu recebia para estar ali. Olhava para o lado direito... Tá dando eco aí. Tá dando eco. Deve ser aqui. Será que melhorou? Oi. Fala aí. Oi. Espera aí, rapidinho. Espera aí. É aquele charme, né? Aquela coisa que acontece. Vai dar eco, mano. Lá. Oi. Pronto. E agora? Opa. Pode ir. Tá aí? Eu abaixei o volume dele. Então, eu me senti numa faculdade que eu olhava para a direita era o Milton Manhães. Olhava para a esquerda era o Maestro Ivan Paulo. Problema de conexão. Ou era o Mauro Diniz. Opa, e agora, né? Aquela parada. Vamos esperar. Daqui a pouco volta. Xande de Pilares chegando. Opa, isso. Daqui a pouco você volta. Você está congelado ali. Ih, rapaz. A velha conexão. Opa. Eu não ouvi Oi? nada porque deu problema de conexão aí. Oi. Tá brabo aí. Alô. Oba. Veio. Agora tô te vendo. Tá me ouvindo? Não, a você que tá congelado aí. Eu tô congelado agora? Agora foi. Oi. Não. Ficava no meio daqueles dois, né, Xande? Então eu estava aprendendo muito ali. Foram anos aprendendo muito de produção, de como gravar um disco, de como fazer, de como viver naquele meio ali, né? Sabe o que me chamava muita atenção no nosso saudoso Ivan Paulo? Ele não repetia ele fazia milhões de arranjos e não repetia um. Um não parecia. Ele era danado. Que a gente vê isso muito hoje em dia. Muita gente despreparada com marra de maestro aí. Você escuta um arranjo, daqui a pouco você escuta outra música e parece que está ouvindo mesmo. Né? Porque todo mundo acha que produzir é só sentar ali e ficar assistindo o cara mexendo o botão. Por isso que muita gente, produz meu disco. Eu não sou produtor. Produtor é o fulano, beltrano, ciclano. Eu sou compositor. Vou mandar uma música para você. Não, mas o meu pai quer que... Não, eu não vou tomar dinheiro do teu pai e ficar sentado ali atrás e me meter nessa mão. Eu não sou produtor. Esse negócio de produzir é coisa muito séria. E arranjar também, né? Bagulho da conexão.
É a conexão. Opa, você voltou. Principalmente. O Ivan era terrível, rapaz. Ivan Paulo é um Ô, cara que Marco, a faz nossa falta. conexão não tá legal, não, hein? É. O que acontece? Atenção. Chama de novo. Oba. Não. Melhor desconectar e conectar. Eita, será que veio? Não veio? Oba, oba. Oba, agora eu acho que vai. Agora eu acho que vai. Tô aqui. Xande, sabe quem estaria fazendo aniversário hoje? Quem? A maior voz que já passou na Marquês de Sapucaí. A maior voz? Qual foi a maior voz que já passou no desfile das escolas de samba? O cara, o mestre, o professor. Estaria fazendo? Estaria, porque ele não está mais aqui, ele já a foi. A maior voz teve Haroldo Melodia, teve Jamelão. Sim. Opa! Jamelão. Eu acho que o Jamelão, com todo respeito ao seu Haroldo Melodia, que também era uma fera, mas o Jamelão, ele arrasava, Jamelão, né? Jamelão é o concurso. Tem alguma história com o Jamelão? Eu tenho. Tem alguma? Eu não tenho, porque a única história que eu tenho com o Jamelão foi uma vez que eu estava no estúdio, na companhia dos técnicos, colocando uma voz num projeto. Eu acabei de botar a minha voz e o falecido Jackson Martins foi colocar a voz dele, eu sentei do lado dele. E o Jamelão estava meio dormindo. Sim, normal. Com aquele famoso elástico dele, dormindo. Estava dormindo nada. Daqui a pouco ele abriu o olho assim, elogiou o Jackson e voltou a dormir, porque eu não tive nem que fazer. Vou nem perguntar, vou ficar quieto. Ele estava prestando atenção. Ligado. Xande, a gente estava fazendo, eu e Ivan Paulo, a gente estava fazendo o último LP de inéditas do Jamelão. Nação Livre. Ele calmo, sempre tranquilo na dele. Aí a gente tá lá era complemento de ritmo e o Felipe, padre GG da Angola. Certo. Felipe tava botando a cuíca, né? Todo animado lá, botando a cuíca. Isso. Aí chega o Jamelão. Aí ele chegou, o Felipe já tava lá colocando a cuíca, aí chegou pra mim, abaixou assim e falou: ô Marquinhos, por favor, vem aqui fora, meu filho. Eu fui lá fora pra ele, lá pra fora, e ele falou assim: Marquinhos, você faz um favor. Você paga o rapaz da cuíca, deixa ele botar a cuíca dele, paga ele, mas depois tira a cuíca, Marquinhos. No meu disco não tem cuíca, Marquinhos. Não tem não, pode tirar a cuíca, ele não precisa nem ficar sabendo. É isso. Tirava a cuíca, pagava o Felipe e não teve cuíca no disco. Não, esse papo de Jamelão. Eu lembro do papo de cuíca, porque lá no Revelação rodava muito esse papo da cuíca. Né? Eu queria botar a cuíca. Não! Cuíca aqui não. Ai, caramba. O Jamelão também não gostava de cuíca. Jamelão com aquele elástico na mão. A Jamelão, quando tocava lá em casa, só as melhores. Né? Lupicínio pra caramba. E tudo velho neném lá, meu avô. E lá no morro... E a fé? Oi? E a fé, Xande? Como é que é a fé contigo? Como é que é a sua fé? Ainda mais nesse momento terrível que a gente tem que ter muita fé. Pô, cara, a fé para mim é uma palavra que ela tá presente na minha vida desde quando eu era criança. É a fé e uma palavra chamada que eu vou colocar nesse tempo. Positividade. Eu sou um cara muito positivo. Eu fico extremamente aborrecido quando alguém me liga para falar coisa negativa. Ah, pô, cara, você tem que se ligar. Tipo, agora eu tenho ouvido muito isso. Ó, vai ser muito difícil depois que acabar a quarentena. Muita gente vai ficar... A gente já sabe que a música vai ser uma das últimas coisas a voltar ao normal. A gente já sabe disso. Mas eu não quero saber dessa parte. Eu quero saber que vai melhorar. Ficar aqui, ó, até a gente chegar lá, a gente vai pisar no prego, não quero saber, eu quero chegar lá. Porque eu só não posso morrer.
Então, é uma coisa que me incomoda. Então, a fé, para mim, ela está sempre aqui, ó. Eu digo isso porque eu vim de um mundo que eu jamais imaginei que eu fosse conseguir. Eu jamais imaginei que eu fosse conseguir descer o morro e conseguir me transformar num compositor chamado Xande de Pilares. Né? Porque eu sou muito questionado no Turano por isso. Pô, você é daqui e é Xande de Pilares? Eu falei, não, gente, é porque lá em Pilares eu conheci o professor, eu conheci a pessoa que me incentivou, eu conheci os compositores que me abraçaram, e eu conheci um cara chamado Carlinhos de Pilares. Todo mundo tem uma referência. O cara que joga bola pode ser ter o Zico, pode ter o Romário, pode ter o Pelé, pode ter o Neymar, pode ter, entendeu? Eu tive o Carlinhos de Pilares, que era seresteiro, né? Eu lá no morro, seresta lá, era uma coisa comum. Eu fui criado ouvindo de tudo. Eu ouvia Roberto Carlos, eu ouvia Elisete, eu ouvia Beth, Clara, eu ouvia GP, Fundo de Quintal, Jackson 5, James Brown. E eu ouvia Seresta pra caramba. Então, quando eu vi o Carlinhos cantando Seresta, os intérpretes daquela época de carnaval, a maioria deles eram seresteiros. O Dominguinho do Estácio o Quinzinho era, o seu Haroldo Melodia era. Acho que tinha um cantor, passou pelo Salgueiro, compositor chamado Zedi, que também é. Zedi. Não vou falar que era, porque ele está vivo. E aí, quando eu vi o Carlinhos, aí você conhece muito bem meu primo falecido Guará, que foi, inclusive, ele que na realidade, não botou Xande de Pilares. Ele colocou Alexandre de Pilares. Aí um compositor lá da Coroa, chamado Nando da Abolição, que veio com a ideia do Xande, porque eu achava, pô, tem um Alexandre da Imperatriz, né? Pô, eu não quero imitar os outros. Aí eu tirei o Xande, apareceu o Alexandre Pires. Aí eu tirei o de Pilar e deixei só o Xande, apareceu o Xande do Harmonia. Bota o Pilar de novo. E eu lembro que eu cheguei no programa do Faustão, qual o nome dele? Aí botaram o Xande de Pilar, tira o Pilar, só Xande. Mas o de Pilar já tava, não tinha jeito, já tava na... Tem de Pilar. Ô, de Pilar! Tudo certo, o Vivo Meirelles, Andrezinho. Ninguém me chama de Xande. É o de Pilar. Aí eu expliquei para ele, aí eles entenderam mais ou menos a parada. Mas a fé, para mim, ela tá... Não é à toa que na maioria das minhas músicas eu canto a fé. Sim, é. E um cara que também em muitas músicas dele, principalmente as músicas dele com o Versi, colocava muitas passagens da... chamado Almir de Souza Serra. Ih! Esse cara... Esse aí não foi fácil, não, meu. Esse aí era... eu levei 40 anos só para apertar a mão dele. Não, pera, não vamos exagerar. 36. 40 não, menos. Por aí. É. E a primeira música que eu fiz parceria com ele foi um pedaço de... Eu cheguei na casa de Adalto Magalha, nosso saudoso Adalto, nosso poeta. Adalto, Deus tenha. Aí Adalto tinha um negócio, um caderno cheio de letras. E eu tenho mania, não posso ver uma letra, que eu fico cantarolando aquilo vira música. Aí tinha um pedaço de letra lá que era dele com o amigo Neto. Eu fui e cantei aquilo. Mas o Adalto, sabe como é que o Adalto era águia, né? E o Adalto, você tá cantando a melodia perto dele, ele parecia psicografava. Ele tá ouvindo, tá aí lá. Falei, vem cá, tu vai dar ideia de nada? Não, a música tá pronta. Ele e o amigo Neto com Revelação gravou no disco Aventureiro, que é uma música chamada... Peraí, deixa eu ver aqui se eu lembro. Você não tem noção do quanto eu gosto de você. Vai até o céu, a dimensão do nosso amor. Esperei e foi difícil encontrar alguém assim. Trouxe vida em meu viver. Foi-se o desencanto quando eu te conheci. Assim de verdade que eu tentei não existir. Amanheço com vontade de cantar quando eu vejo o sol brilhar. O amor é mistério, um aventureiro, é mestre em batalha,
Um frágil guerreiro, num simples descuido, se torna poeira, do nada ele pode se acabar. Frágil guerreiro. Eu, Amigo Neto e Adalto Magalha. Depois eu fiz uma música de brincadeira para zoar minha mãe, que o Diogo Nogueira gravou, eu, Adalto e Amigo Neto também. Foi para zoar minha mãe. Eu vou gravar essa música, mas isso aí não é música, cara. Isso é... A gente tava, foi uma brincadeira que a gente estava aqui zoando. Aí o Diogo gravou. Como é que é essa? Como é que é esse pedaço aí? O quê? Zoando a tua mãe por quê? Como é que começou essa história? Eu estava zoando minha mãe, né? Eu não lembro a música. É. Yo, 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 yo. Eu esqueci. Você, né? Você castigou o meu coração. Eu quero teu amor. Eu não lembro. Mas não era música. É uma coisa que eu fiz para ficar sacaneando. Porque minha mãe, eu fico inventando coisa. Minha mãe também improvisa. Aí a gente fica um sacaneando o outro. O Adalto cismou que tinha que botar letra nesse negócio. Falei, não, Adalto, isso aí não. Aí o Adalto foi lá, com o Guineto fez, aí o Diogo foi e gravou. E eu, não, vou gravar a música. Mas, Diogo, isso aí é um negócio assim... Era uma brincadeira. Não, vou gravar. E gravou. Para, Xande, no meio dessa pandemia, estou por aqui finalizando os capítulos do livro do Fundo de Quintal. E hoje eu estava no capítulo do Márcio Alexandre. Eu chorava de rir, bicho. Porque ele pequeno, ele era o cão, quietinho, mas ele aprontou. Uma só. Eles estavam jogando bola, ele mais dois, do naipe dele. A bola caiu na casa da vizinha, quebrou um vaso, a vizinha furou a bola e devolveu a bola furada. Aí eles sentaram numa calçada para fazer a reunião. O que a gente vai fazer por causa disso? Márcio, eu tenho uma ideia. Se a gente encher a fechadura com um palito de fósforo, ela não vai conseguir abrir a fechadura. Vai ficar trancada em casa. Aí, um sempre completa a do outro. Aí o outro falou assim, então peraí. Se ela vai ficar trancada, aquele moço que vende doce no dia de Cosme Damião, ele não dava, ele vendia. Também merece ficar com a loja fechada. Vamos botar na dele. Aí o outro lembrou. Então aquele que deixa, o pai do nosso amigo que deixa o carro em cima da calçada pra gente não jogar bola, também merece. Ou seja, da esquina até a subida do morro, eles fecharam umas 30 casas. A fechadura, com um palito de fósforo. Foi uma confusão. Márcio Alexandre, cavaquinho do Fundo de Quintal. Rapaz. Deu uma... o meu xará, o Picanha? O Picanha. Ele botava palito no bagulho. Botaram os moleques, rapaz, foi um inferno. E aí, por conta disso, eu lhe pergunto o seguinte, você que não podia sair de casa, que sua mãe não deixava, ficava em casa, diz uma que você aprontou aí, muito boa. Eu tenho uma aqui que eu fiz também nessa onda. Música? Não, que você aprontou, moleque. Que eu aprontei? Não, a única coisa que eu aprontei com a minha mãe foi em relação ao Cacique de Ramos, né? Porque minha mãe não deixava eu sair para lugar nenhum. Isso. Tanto que eu saí para morar com a minha tia com 15 anos. Se eu ficasse morando com a minha mãe, não ia rolar. E aí o que acontece? Teve um dia que eu estudava ali no Colégio de Confidência, em Pilares, em frente à delegacia DV Norte, que já foi a escola Roberto Magro de Carvalho, onde eu estudei também. Eu cheguei na porta do colégio, na porta da escola, minha mãe trabalhava na Clabin. E eu saía do Inconfidência e ia trabalhar nas sendas ali onde morava Felipe de Angola. Sim. Chama Dutra. E quando eu saía, eu inventei uma história que eu ia estudar, fazer uma pesquisa na casa de uma amiga, estudar nada, fui pro Cacique. Com meu jalequinho azul, fui pro Cacique, mas com a hora marcada, eu tenho que ir embora. Só que o que acontece? No Cacique tinha
tinha uma fila, né? Até a mesa tinha uma fila. Tinha. Tinha Isso. uma fila. Então, lá na frente, nem pensar. Eu lá atrás. Lá atrás. E aí tinha um. Fui eu e mais dois moleques lá da escola. E eu queria chegar lá na frente e não conseguia, não. Sempre via um, botava pra cá, puxava pra cá. E eu fiquei ali atrás vendo. Muita gente eu não sabia o nome. E aí eu lembro do seu Cláudio, tocando flauta, tomando Camunguela. a famosa cachaçinha dele. Na hora de versar, ele largava a flauta e mandava uns versos. Mas não sabia quem era ninguém, quase ninguém. E aí, quando cheguei em casa, minha mãe, por volta de quase 10 horas da noite, minha mãe estava na descida da Piragibe já me esperando Ai. já com. Mas eu tinha que fazer aquilo ali, que se eu não faço aquilo ali, eu não ia conhecer o verso de improviso fora do que eu aprendi a versar com Folia de Reis. Eu conheci o verso cantado, o versado, quando eu fui no Cacique. Aí depois que eu fui ver aquelas imagens que eu tenho, eu não sei de onde eu tirei essa memória minha, mas foi um. Eu tive que fazer aquilo ali, senão eu não ia conhecer, eu não ia conhecer. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma certa bronca do Cacique de Ramos, que minha Ah. mãe era passista do Bafo da Onça. E... Entendeu? Aham. Minha mãe era passista do Bafo da Onça. Eu lembro que todo ano ela chegava lá com aquelas coisas de onça, aquelas correntes douradas, e a gente ficava brincando com aquelas coisas. Minha mãe tinha muita coisa do Cacique. Eu lembro de uma revista que saiu também, Fatos em Fotos, que aparece ela na Rio Branco. E uma vez minha mãe chegou. Tipo, pô, cara, minha mãe é a coisa mais sagrada que eu tenho na minha vida. Minha mãe chegou toda cheia de hematoma em casa. E aí, pô, eu sou o filho mais velho. E aí eu queria saber o que aconteceu. Pô, meu irmão, se alguém xingasse a minha mãe, eu queria matar. Aí foi o confronto do Cacique Cacique. Rio com Branco. o Bafo da Onça. Minha mãe estava de no Cacique, no Bafo também tinha Cacique. E minha mãe estava vestida e a porrada comeu e minha mãe entrou na porrada. Eu ficava puto com aquele negócio de Cacique, de sei o quê. Mas quando eu cheguei no Cacique, eu esqueci que minha mãe apanhou. O que eu vi ali, eu falei assim, eu tinha 14 anos, eu falei, eu esqueci que o Cacique de bateu na minha mãe, que não sei o que, aí acabou tudo. Quer dizer, a antipatia virou ao contrário, É. e ao mesmo tempo eu entrei na porrada, mas valeu a pena. Eu acho que não foi muito aprontar, não, porque eu sempre fui obediente. Agora, morava num prédio, Xande. Também as mulheres tinham perseguição com a gente, né? A molecada. Eu não sei por quê. Eu fico pensando, a gente só queria se divertir. Eu não sei. Aí tivemos uma ideia. Olha só. Faltou luz. Então, cada um vai em casa e pega alguma coisa que cola. Durex, fita isolante, cola, qualquer coisa que cola e traz para cá. Aí Certo. juntou assim uns 12. Nós colamos todas as campainhas do prédio. Colou a campainha. A luz ia voltar, né? Imagina a sinfonia quando voltou a luz. Tocou campainha em tudo quanto era lugar. Vocês eram criativos, cara. A gente tinha que se vingar de alguma forma. É a infância que a gente tinha. Mas eu já me vinguei de muita gente. Ah, Quando eu era moleque, eu vou te falar, cara. Eu era. Principalmente quando eu fui morar ali em Auma, que eu considero Pilares, eu morava ali atrás da favela atrás do cemitério de Auma, uhum, onde a esposa de Zeca, a Mônica, isso. a família dela quase toda era de lá. Seu Dalmo, Galego, Lucinha, aquela galera toda ali. E aí, tinha uma senhora lá que ela furava a bola da gente. Ah, E o muro do cemitério era baixo, não era como hoje. Hoje o muro é alto, mas antigamente era baixo. E tinham muitas entradas ali, porque a gente usava o cemitério como atalho para ir fazer a feira de Inhaúma, para não dar aquela volta toda, a gente passava por dentro do cemitério. Eu acabei perdendo o medo por morar perto. E o que eu ficava esperando? Eu ficava esperando desenterrar alguém. pra Principalmente quê? daquele jazigo perpétuo. Eles Ah, desenterram e colocam uma caixinha e colocam os ossos. sim. A gente, tudo moleque, falei,
vou acabar com a... Eu ficava puto com ela, que ela, qualquer bola nossa caía lá, ela furava. O que acontece? Então a gente esperava desenterrar e esperava o cara se distrair e pegava a parte aqui do crânio. Muitos a gente não conseguia, quando a gente pegava, ele virava, esfarelava todo. Nesse dia a gente conseguiu um intacto. O que eu fiz? Tinha uma parte aberta do muro, que é na entrada da favela. Eu coloquei a cabeça, o crânio ali, botei uma vela dentro, acesa, que eu sabia que ela ia passar ali, meu irmão. A gente botou uma vela dentro e ficava aquela caveira, pô, bagulho esquisito pra caramba, mas ela, aí vou te falar, a gente quase matou a velha. A gente quase matou a velha. Outra vez foi uma brincadeira de polícia ladrão, eu e o Reco-Reco do Revelação, Arthur Luiz. A gente brincava de polícia ladrão na favela. Aí todo mundo corria pro cemitério para se esconder. Cemitério, tudo era cemitério. Cemitério. Inclusive, semana passada eu estive lá, porque eu estive na casa da minha prima, eu subi até o meu taxista, mas chega aí, que eu vou te levar para tu ver um negócio. Pô, quando ele viu o cemitério, ficou desesperado. Aí a gente amarrou o bingo no cruzeiro. O bingo era o Moisés, filho da dona Delita, morava em frente ao barraco que eu morava. Amarramos o bingo lá, que ele era o ladrão. Não, ele era o ladrão. Amarramos ele. Eu e o Arthur. Perguntar, ele vai te responder. Acabou a brincadeira. Cada um foi para tua casa, eu estou em casa. Eu lembro que na época era aquela novela Pecado Rasgado, que a música de abertura era o Ney Matogrosso, que não existe pecado do lado de baixo do Equador. Tá, dona Delita? Moisés! Bimbinha! Moisés! Moisés, e ela não parava de gritar Moisés. Eu falei, pô, pai, tem alguma coisa errada. Aí o Arthur veio na minha porta. Xande, a gente esqueceu o bingo lá no cruzeiro amarrado. Amarrado? Amarrado na cruz. E o pessoal que chegou para fazer a corimba, porra, cemitério, perto da favela, um cara amarrado no cemitério deve estar amarrado para morrer. De repente, pô, ignora. E a macumba comendo solta, aí a gente chegou no meio da macumba para desamarrar o moleque, para levar o moleque para casa, porque a mãe dele ia bater nele. Hoje ele mora em Governador Valadares, Moisés, filho de seu Damião. É uma das histórias, de molecagem que a gente tem. Mas é, entre outras histórias que eu já vivi naquele cemitério, o cemitério de alma para mim era o quintal da minha casa. Era o quintal da favela. Tudo que acontecia, cemitério de alma. Já fizeram, a minha prima foi feita na quadra 6. Para ter uma ideia, nego chegava do baile, não tem hotel, vai aí mesmo. Ué? Cemitério de Auma, se for relacionar ele à favela do Guarda, do nosso compadre lá, que você sabe quem é, que na época era o cara lá, e a favela do Águia de Ouro, todo mundo vai contar a história do cemitério de Auma. Já tem samba. Cemitério. E de um cemitério para o outro, cemitério do Irajá, que dizem que tinha o pagode do Zeca, que nunca aconteceu, isso tudo é mentira. Mas a gente se encontrava lá. Ninguém fala, mas é tudo história. É que o Zeca, não, tem que pagar a banda. Aí ele ia pagar no cemitério de Irajá. A gente ia para o cemitério de Irajá, ele pagava a gente, e aí rolava o papo. Aí ficava a resenha formada na porta do cemitério, a gente ali. Mas não tinha pagode. E aí o Zeca, uma pessoa que atrai bêbado, juntava um monte de bêbado junto com a gente ali. Na madruga, não é? Ele atrai bêbado. E a gente na porta... Igual ele, só o Bezerra da Silva, que era outro também. Os bêbados vinham tudo. Mas o Zeca mais. Xande, no disco que você participou da Juvelina, no Juvelina Duetos, aquele disco acontecia de tudo. Teve uma vez, não lembro quem que estava colocando a voz lá, caíram as caixas que estava ali quietinha. Um monte de caixa do arquivo da Som Livre, que estava ali no estúdio, desabou em cima da Sandra Rosett. Do nada acontecia um monte de... Do nada, a gente falava mal da Juvelina, acontecia alguma coisa. No Raça Brasileira 20 anos, tu não viu o que aconteceu o Mauro comigo, Diniz... não? Contigo, quando você estava botando voz. Eu pedi o uísque. Eu falei, pô,
Eu fui lá fora pegar o uísque para beber, porque eu estava cantando com a voz da Jovelina aqui. Pô, compadre, eu comecei a ficar arrepiado. Eu falei, compadre, eu não Foi vou isso, botar a voz nesse careta. Eu isso. fui lá fora e eu só bebi o uísque misturado com um energético. Não tinha. Eu falei, vai, sem mesmo. Mas é uma das melhores gravações que eu tenho com ela. É, cara. Foi muito bom. Foi muito bom. E no Raça Brasileira, sumiram do computador do Mauro os arranjos que ele tinha feito das músicas da Juvelina. Ele teve que escrever Sumiu? tudo de novo. Ih, Sumiu. Aí ele chegou atrasado. O Mauro é sempre o primeiro a chegar, cara bom de horário. Chegou, o que houve, Mauro? Ô, Marquinhos, você não sabe o que aconteceu. Os arranjos da Juvelina sumiu, tive que fazer tudo de novo. Juvelina. Jovelina, que figura. Tá na lista dos livros, hein, Xande? Depois do Fundo vem Almig Neto e vem Juvelina. Altas histórias. Bom, Quem não conhece... eu não presenciei. Você deve ter presenciado muitas, né? Eu só Nossa, tenho uma história Juvelina... com a Jovelina quando eu fui na casa dela aqui no Pichis, quando ela morava Ah, aqui, para entregar sim. uma fita. Ah, Chegou ela tinha acabado de bater qual o nome da... Cassiana? Ela tinha acabado de dar uma surra na Cassiana. E Cassiana tinha um corpão, né? E ela tava de Aham. amarelinho esse dia. Eu falei, porra, filha da Juvelina, porra, compadre. Caralho. Aí a gente teve que entrar pela porta da cozinha. É. Cassiana tinha, porra, a Cassiana me distratou nesse dia. Mas eu achei Foi que ela mesmo? desfez. Não, ela tava puta porque ela tinha apanhado. Até hoje, quando eu falo que não, fui na tua casa lá, pô, tu me esculachou. Não, eu tinha acabado de apanhar. Jovelina e as delas. E outra vez foi Rapaz, no uma vez... Jandaia. Pós-Belina? Ah, Jovelina foi no Jandaia, porra, Revelação nem era conhecido fazendo divulgação em São Paulo. Eu entrei no quadro da Jovelina achando que era o meu. e... Nesse dia eu dei a maior sorte, que ela me tratou. Ela já sabia que eu era primo do falecido. Mas na hora ela não associou porra nenhuma. Mas acho que eu tô pedindo desculpa até hoje. Jovelina, tava Ela era a sentada vendo única... televisão. Ela era a única que tinha peruca que coçava. A peruca dela coçava. Era a única peruca do mundo que coçava. Uma vez a gente está escutando uma pilha de fita lá na casa dela, aí começa um tumulto lá na cozinha. E ela ouviu o nome dela, eu vou lá. Falei, Juvelina, fica aqui, Juvelina, deixa lá. Não, eu vou lá resolver. Tinha um cara da Receita, cara baixinho, cobrando a Juvelina. E a Juvelina começou a gritar com o cara, eu não te devo nada, eu não devo nada a ninguém, tá tudo pago. E ela ia falando, ia empurrando o cara com o corpo, assim, o cara ia andando para trás. Nisso ela já está no corredor do prédio. Aí abriu a lixeira, jogou o cara lá dentro e fechou a porta. A lixeira de prédio só abre por fora. Aí o cara ficou lá desesperado, me tira daqui, me tira daqui. Juvelina. Tinha uma banda chamada Raçamba. Na A época. samba? Ah, Raçamba. Falecido Nondô tocava bateria. E aí um dia faltou ia ter um lance lá no Coleginho, ali em Irajá. Aí uhum. faltou o pandeirista. Eu tinha um pandeiro azul de acrílico, aí fui com os caras. E a Jovelina ia cantar naquele dia. A Jovelina sumiu, compadre. E nada de Jovelina, e a gente ali, nada de Jovelina. Jovelina foi e chegou. E aí parece que eles queriam fazer um tema para chamar. Queria fazer um tema para chamar ela. Pô, ela deu um esporro em todo mundo, hein? Ah, se apresentar, porra, artista aqui sou eu, com aquele bagulho dela. Uhum. E quando ela gritar a palma da mão, fudeu. Quem tava puto com ela, esquecia até que ela tava atrasada. É mesmo. Eu fiquei puto nesse dia aí, que eu não tava acostumado com essas coisas. Aí falecido Nonô, calma. Porra, fica xingando os outros, não sei o quê. Calma, compadre. E eles tudo com medo dela ouvir. Eu lembro que o Guarara, produtor dela, o Guarara de Bangu. Guará, isso. E Essa entrar depois da geração aí, Juvelina. Marcos Salles, na moral, essa geração Ah, aí não dá para pegar. Porque era tudo muito natural. Não? Hoje, eu digo, pô, por que eu digo hoje? Tem muita forçação de barra, muita gente querendo ser engraçado e não é. Muita gente querendo ser
cachaceiro não sabe ser, muita gente querendo ser parte dele não sabe versar, né? E aquela naturalidade que tinha na tua época, na época lá que vocês criavam tudo, e era muito natural. Eu acabei de falar do Ivan Paulo, posso falar até do Evaldo Santos, vamos falar do Zé Menezes, vamos falar do... Cara, você escuta os arranjos, aquele solo do disco do Mapa da Mina, do Fundo de Quintal, eu vou pensar que vou te dar o Mapa da Mina. Aquilo ali, cara, você escuta aquele violão tenor do Jota, do Zé, você vê que aquilo ali tá na alma dele, não tem negócio de um querer disputar com o outro como tá hoje. O fulano era tudo muito natural. Era tudo muito natural. E a gente ria de verdade. O Denis era engraçado pra caramba, irmão. O Denis com aquela tirada dele de repente. E o Denis bom era sério, né? E aí, eu falava pouco. Pô, mas quando ele tava bonito, quando ele bom, ele falava pouco. Ria à toa, mas falava pouco. Agora, para ele gravar o disco dele, para ele gravar o disco dele, eu prendi ele lá em casa. Porque ele tinha sumido. Já tinha que prender naquela época? Já tinha que prender. Prendi ele lá em casa, liguei pro Milton, falei, pode chamar os músicos que ele tá aqui. Amanhã ele vai pro estúdio. Aí ele foi pro estúdio. Quando a gente chegou lá, ele tá ali de olho, não gravou nem a primeira base, ele sumiu. Sumiu. Aí, quem fez as vozes de guia do disco dele foi eu e Milton. Eu fazia uma, o Milton ia lá aprender a outra, vinha, fazia, eu saía, aprendia, voltava, fazia. Ele desapareceu. Ele não viu o disco dele ser gravado, gravamos tudo. A Sandra e a Cecília acharam ele numa madrugada, capturaram ele para ele botar a voz. E aquela história que ele colocou as 12 vozes num dia só, é verdade? É verdade. Botou tudo. E outra, quando a gente estava tirando os tons dele, o Mauro tirando o tom dele lá na Transamérica, o Zeca apareceu. Em 2 minutos, os dois sumiram. O Zeca sumiu com ele. Ele só tinha tirado o tom de uma música. Aí o Ivan Paulo, através daquela música, definiu o tom das outras. Mas vou te falar, que voz bonita do Denitinho. E que disco? Partido Puro. Eu estava escutando ele um dia desse. Estava escutando, eu gostava muito da música do... Acho que é da São Luís José Roberto. Que linda flor da primavera. Isso. Desabrochou. E eu gosto também a que eu mais canto desse disco é o Too Blue, After Bad Mouth. Too Blue, After Bad Mouth. Infelizmente, aquilo que a gente já tinha falado, infelizmente, daqui a pouco vai chegar a hora. E aí eu tenho que te avisar o seguinte, amanhã, aqui na live do Teatro Rival, amanhã às 4h, o Eduardo Araújo vai estar conversando com a drag Silvete Montilla. Um papo todo purpurinado, muitas lantejoulas. E na quinta-feira, 2 feras. Ana Costa e Nilce Carvalho. Ana Costa e Nilce Carvalho. Vão bater um papo. As duas vão bater um papo. E quando o Rival voltar, você tem que atacar de Chico Buarque no show do Gabrielzinho de Irajá. Vai cantar Chico Buarque. Já amei até a música. Depois vamos conversar isso aí, então. Perfeito. Não, mas não, você já tinha definido. Tinha uma que ele estava conversando, você estava pensando em outra, vamos embora, depois a gente conversa. Agora, semana que vem, tem um cara chamado Montgomery, conhece? Não. Montgomery Ferreira Nunes. Ferreira Nunes, tô ligado. Um compositor premiado, um cara fera. E nós vamos nos despedir agora. Você vai deixar para ele responder aqui, logo que ele chegar semana que vem, vai deixar um verso para ele. Para quem? Vai mandar para um cara chamado Sombrinha. É o Montgomery. Montgomery Ferreira Nunes. Vocês estavam de papo ontem, que eu estou sabendo. Alô, a Sombrinha. Geração que me ensinou, até hoje me fascina. Sombrinha, diga na tua resposta o verso improviso do Mapa da Mina.
Pronto. Está gravado. Semana que vem ele te responde. Estamos chegando no final, daqui a pouco o bicho vai pegar. Muito bom sempre conversar contigo. Aliás, aquele projeto que o senhor me encomendou já está pronto. Lembram? Por favor. Está comigo. Tô Depois com temos que outra pra tu conversar. aí. Tô com Boa outra aí. sorte. Tá? Vamos embora. Que ele já está aqui dominado. E Tamo vou te junto. dizer, vai ser difícil definir o repertório, hein? Eu já Negócio tô sério. ligado que vai. Negócio muito sério. Daqui a pouco vai acabar, entra um reloginho aqui para avisar, mas ainda não veio, não. Então a gente, né? Não, tudo enquanto certo. isso, eu só vou dizer, agradeço muito ao Jair, a galera lá da Vila Isabel, que me deu a oportunidade de conhecer, a Agrião, o próprio Tunico, filho de Martim, a Nalimar, Rico. aquela galera toda ali, que parava muito no petisco, e eu ficava olhando assim, você chegava, eu falei, aquele ali é o Marcos Salles. Sempre tá sempre atencioso, sempre responsa com todo mundo. Então, esse é o exemplo que eu tenho. Eu tenho fama de marrento por causa da minha cara, que eu não sou muito de rir, mas eu aprendi a me comportar no mundo artístico com a sua geração. Porque vocês sabem separar as coisas, certo? A hora de ser artista, a hora de ser gente é ser gente. E só fala mal da gente quem não conhece a gente. Ou Opa, quem isso. tem inveja da gente. É isso. Então, E te agradecer também pelo cara que você é, que é elogiado até lá na Bahia, seu Zé Mário, e a gente sabe quem é o Xande. Quem é, sabe. pode crer. Pode crer. Eu sempre falo. Eu fiz um samba que eu falo. Quem sabe de onde veio, sabe onde quer chegar. Quem sabe de onde veio, sabe onde quer chegar. Então, eu nunca esqueço de onde eu vim, porque eu sei onde eu quero chegar. E onde a gente quer chegar só para quando a gente morre. A gente está sempre querendo chegar em algum lugar. Sempre querendo Vamos aprender, chegar. alguma coisa no nosso dia a dia. Valeu, Marcão. Olha só, então, 11, 10 segundos para ter.